Os indicadores de endividamento. Pois é, você viu aí na última aula, nós falamos sobre os indicadores de valuation, certo? PL, falamos sobre o preço sobre EBIT, falamos sobre PVP, dívida líquida, perdão, dívida líquida vamos falar agora, né? Mas o EV sobre EBITDA, os principais indicadores. Deixa eu compartilhar meu slide com você aqui, nós já vamos entrar então na nossa aula, tá? Só recapitulando aqui o que nós falamos, deixa eu carregar o slide. Agora sim, apareceu a minha imagem aqui. Deixa eu só subir a minha câmera e já vamos entrar então. Então a gente falou sobre isso, valuation, né? O PL, esses indicadores aqui que não tem tanta relevância assim para o curto prazo, né? Enfim, para longo prazo, perdão, mais para o curto prazo. Mas vamos falar então sobre os indicadores de endividamento. É esse aqui que eu quero falar para você. Deixa eu só ampliar aqui, vou dar uma breve pincelada sobre eles e nós vamos entrar, como de costume, falando na prática, né? Pois não adianta eu só falar aqui se eu não trazer um exemplo prático para você. Então, meu objetivo é passar para você com cases realmente reais de empresa para você entender, Luiz, tá bom, eu aprendi isso daí, mas como é que eu analiso na prática, tá? Então a gente vai ver agora, você vai ver aí. Os principais indicadores que eu trouxe para você aqui. Endividamento. Antes de falar sobre endividamento, é interessante a gente entender, né, a questão da dívida. Por quê? Você talvez esteja acostumado a ouvir dizer que dívida é uma coisa ruim. Né? Coisa ruim geralmente para a pessoa física que não tem intenção, uma pessoa que não é intencional, eu digo de forma estratégica, tá? Eu não estou falando daquela dívida que você faz simplesmente só para consumir, consumir por consumir, para se sentir bem, se sentir melhor, né? Tá tudo bem aqui, não quero entrar nesse mérito agora. Mas via de regra, a dívida de pessoa física não é uma dívida inteligente. A maioria das pessoas fazem realmente só para consumir, gastou, não gera nada de lucro com isso. Já uma empresa não, uma empresa o foco dela é o quê? Ter lucro, né? Através da venda dos seus produtos e serviços. Então, o que uma empresa faz? Ela se endivida para obter realmente retorno. Então, a dívida que ela faz, né? Teoricamente, é uma dívida inteligente, é uma dívida que vai retornar para ela no futuro e vai significar em lucro. E esse lucro vai servir para quem? Para mim, para você que é investidor, realmente que tem mais interesse nessa empresa. Tá bom? Então, dívida para a empresa é uma coisa boa, desde que ela consiga fazer uma gestão dessa dívida. Não adianta eu simplesmente sair me endividando à toa, sendo que eu não tenho uma visão estratégica sobre isso, tá? E o nosso foco aqui é entender esses indicadores, o conceito deles, mas também na prática, para que você possa analisar a empresa que você quer investir, por exemplo, se faz sentido ou não. Esse é o objetivo, o propósito dessa aula, tá bom? Eu deixei em destaque aqui, né, propositalmente, tá? Para que você possa ver esses indicadores aqui. DL, que é o quê? Dívida líquida dividido sobre patrimônio líquido. Dívida líquida sobre EBITDA e também o dívida líquida sobre EBIT e a liquidez corrente, de liquidez seca e dívida total. Tem outros indicadores? Tem outros indicadores. Mas lembra que eu falei aqui, o meu foco é simplificar para você. Na apostila eu coloco mais informações, tá? Alguns indicadores extras também. Mas o foco aqui é passar os principais para você, que quando você bater o olho, você já realmente vai estar ligado, já vai entender se faz sentido ou não, se aquela dívida ali, digamos, está controlada, se não está controlada. Enfim, você vai entender realmente de fato, tá bom? Então vamos lá, esse primeiro indicador aqui. Dívida líquida dividido pelo patrimônio líquido. É interessante saber o que é a dívida líquida. Imagine o seguinte, que você tem uma dívida aí de R$1.000. Essa é a sua dívida bruta. E você tem no seu caixa ou tem na sua carteira, por exemplo, R$200. Quer dizer o quê? Se você tirar esses R$200 que você tem e você pagar 200, você ficou com uma dívida líquida de R$800, certo? Então o que é a dívida líquida? Nada mais é do que a dívida bruta da empresa menos o caixa dela, menos as disponibilidades, aquilo que ela tem no momento para liquidar essa dívida, ok? E vamos lá. Patrimônio líquido. Patrimônio líquido, não sei se você lembra, a gente viu lá no nosso balanço. Eu vou até abrir aqui para mostrar o balanço para você, tá? Nosso exemplo que a gente está usando aqui nas nossas aulas, né, da nossa lanchonete. Tá aqui, ó. Cadê? Patrimônio líquido, PL, ó. É o que sobrou da empresa, o quanto ela vale de fato, considerando, né, o balanço dela atual. Isso é o que a empresa vale, certo? Se ela fosse liquidada hoje, se ela fosse encerrada, é esse o patrimônio líquido. Então eu pego realmente, né, a dívida bruta dela, que eu considero aquilo que ela tem, menos o que ela tem em caixa, então é o que eu consigo honrar. Tá bom, Luiz, você falou o conceito para mim, eu entendi esse exemplo que você me deu, de uma pessoa, de repente, se eu tenho R$1.000 e tenho 200, se eu tenho uma dívida de R$1.000, eu tenho R$200 em caixa, se eu pago R$200, isso é minha dívida líquida, os R$1.000 seria a dívida bruta. Ok,
Mas como eu entendo que esse é um número realmente, como é que eu analiso esse número para me saber se de fato faz sentido ou não, se a empresa está endividada ou não? Vamos lá, pegar um exemplo então prático para você, tá? Esse número, via de regra, quanto menor, melhor. Então vou pegar exemplos para você aqui, exemplos bons e exemplos ruins, tá? E lembrando a mesma coisa, todos esses indicadores que eu estou falando aqui para você, a gente falou de valuation, vamos falar de dívida, né? Depois a gente vai falar sobre isso aqui, ó, de eficiência, indicadores de rentabilidade, de crescimento. Você pode pegar todos eles, valuation, enfim, todos esses que eu falei aqui para você e analisar essas empresas, outras empresas, tá? Pode ser que de repente eu trouxe 2 exemplos, 3 exemplos, em alguns talvez eu traga mais, mas é importante que você entenda o conceito e aplique aí nas empresas que você quer investir, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó, que a gente está usando como base o site Fundamentos, tá? A gente vai ver aqui, ó, cadê? Indicador de dívida, endividamento. Então, dívida líquida pelo patrimônio líquido. Quando você clica aqui, ele mostra, ó, indica o quanto de dívida, cadê? Vamos lá? Uma empresa está usando para financiar os seus itens em relação ao patrimônio dos acionistas. Ou seja, quanto menor, melhor. O ideal, tá? Que esse número aqui, ele não seja maior que 1. Ok? Ou seja, aí de repente até 2 vezes o patrimônio líquido da empresa. Quer dizer o quê? Se eu tenho uma dívida de 1.000 e de repente esse número está aqui, está 1,5, quer dizer o quê? Que eu tenho uma dívida que é 1,5 vezes é o tamanho do meu patrimônio. Ou seja, eu teria que vender minha empresa e ainda ficaria devendo 50%, tá? No caso dessa empresa aqui, ó, da VEG, ela está com patrimônio líquido, a dívida líquida negativa, ó, negativa, tá bom? Então aqui isso é um bom sinal para a gente. Tá, mas Luiz, todas as empresas são assim? Não, nenhuma empresa é igual a outra. Tem um setor, você tem que entender isso, tá? Tem um setor que tem uma média ali, um histórico. Vamos pegar aqui, ó, no caso da Taesa, 0,86, então tá saudável, tá? O que ela deve representa aqui 86% do patrimônio. Tá um pouco alto ainda, mas via de regra perto de 1 é um número aceitável. Vamos falar sobre esses aqui também, mas por enquanto só dívida líquida, tá? Vamos pegar aqui outra empresa, ó. Essa aqui que a gente analisou na aula passada. Vamos lá. 0,44, está mais baixo ainda. Isso é bom também. Vamos pegar a Klabin agora, só para a gente ver aqui. Ó. Klabin. Opa, essa aqui já está 2 vezes. Quer dizer o quê? Que a dívida dela representa 2 vezes o patrimônio. Luiz, isso aqui é ruim? Poxa, via de regra, vamos considerar que esse é até um número aceitável. Mas a gente tem que olhar o quê? Sempre o histórico, tá? Eu vou olhar o histórico depois de todos esses indicadores. Só estou mostrando aqui um a um para você entender. Essa daqui já é 2 vezes. Essa daqui, ó, a Grendene. Deixa eu colocar essas outras aqui. Vamos lá, Grendene. Ó, cadê? Negativa também, ou seja, o que ela tem é suficiente para pagar e ainda sobra, como se fosse sobrar R$ 2,80, ou 2 milhões, enfim, só para você ter uma ideia. Vamos lá. Outra empresa aqui, ó, vamos pegar o exemplo da Petrobras, ó. Nesse caso está controlada também, tá bom? Então eu falei só de um indicador. Aí eu vou falar dos demais indicadores e depois a gente vai entrar, né, analisando aí ponto a ponto cada um deles, tá bom? Então o ideal é que esse número ele seja aí no máximo 2, estourando às vezes até 3 é aceitável, ok? Então via de regra 2 aceitável até 3, quer dizer o quê? Que a empresa, se tem o número 2, ela deve 2 vezes o patrimônio total dela. 3 vezes quer dizer que ela deve 3 vezes o patrimônio total dela. Então o ideal seria próximo de 1 ali, de preferência abaixo de 1, e se for um pouco superior, às vezes é aceitável dependendo do momento da empresa. Então tudo vai depender do momento e sempre olhar o histórico também. A gente vai ver a importância do histórico. Se você não percebeu, você vai perceber com as aulas aqui a importância de você realmente olhar o histórico, tá bom? Vamos lá. Dívida líquida dividido pelo EBITDA, ou também dívida líquida dividido pelo EBIT. Se você não percebeu, você vai perceber que a gente fala muito sobre EBITDA e EBIT, né? EBITDA, os indicadores mais utilizados aí, que é o que? A capacidade operacional da empresa, o quanto a empresa gera de resultado com a sua atividade fim. Pegando o exemplo da nossa lanchonete, que eu sempre vou bater na tecla aqui. O quanto de lanche eu estou gerando, quantas vendas eu estou gerando com os meus lanches, com os meus salgados, com refrigerante, enfim, com as encomendas. Isso é o fruto da minha operação. Se eu tenho uma lanchonete, eu tenho que ganhar dinheiro com lanche e não ganhar dinheiro com investimentos. Não ganhar dinheiro vendendo roupa. Por quê? Isso não faz parte da minha atividade fim, ok? Então nesse caso aqui, ó, qual que é o ideal? Quer dizer o quê? Que esse indicador também, se ele está igual a 1, seria o número ideal. Quer dizer o quê? Que a empresa tem que trabalhar 1 ano para pagar realmente a dívida dela, certo? Se está, por exemplo, 2, quer dizer que ela tem que trabalhar 2 anos ou 2 vezes a capacidade operacional dela. Tá? Você vai perceber novamente que o EBITDA ele é menor que o EBIT, por quê?
sempre falando para você, o EBITDA não tem efeito caixa, certo? Ele não tem um efeito caixa, ou seja, já considero que saiu do dinheiro da empresa. O EBIT não. Por mais que ele saiu, mas lá na frente ele entende que eu vou ter que repor. Se eu vou ter que repor, vai ter um gasto, vai demorar um pouco mais para me recuperar, certo? Então vamos lá, vamos ver um exemplo na prática aqui também, pegando o caso da WEG, essa empresa aqui, ó. Vamos lá. A gente vai perceber endividamento, ó, EBITDA está negativo também. Quer dizer o quê? Que o que ela gera de capacidade operacional, o que a atividade profissional dela gera, é suficiente para pagar e ainda sobra, está negativo. É a mesma coisa, eu tenho a minha lanchonete, o lucro que eu gero com a minha capacidade operacional, eu pago toda a minha dívida e sobra 4 centavos, por exemplo, sobraria de repente 4 reais, enfim. Vamos pegar aqui, ó, o EBIT, mesma coisa, tá igual aqui. Beleza, Luiz, vamos pegar outro exemplo, outra empresa de outro setor. Aqui uma empresa de bens industriais, estou pegando uma empresa de energia agora. Vamos ver aqui? Ó, olha o caso da Taesa. Eu falei para você que o número ideal o melhor dos mundos seria 1, ou de preferência abaixo de 1. Mas é aceitável, 2 até uns 3 também é aceitável, tá? Via de regra. E aqui está 2,32, quer dizer o quê? Ó, quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa, considerando o EBITDA atual? Indica também o grau de endividamento da companhia, ou seja, se ela está ou não muito endividada. Então aqui, digamos que a gente tem que ficar de olho, tá? Olhando só isso aqui, mas eu vou olhar o histórico com você daqui a pouco, tá bom? Olha o EBIT. No caso dela está o inverso, tá? Tá 1.8, ó. Tá 1.8 representando o EBIT, por quê? Significa isso daqui. Aqui já está considerando realmente a saída de caixa. Aqui considerando o endividamento dela e aqui 1.8, certo? Vamos pegar agora outra empresa do mesmo setor também, tá? Ó, 1.64, 1.46. Klabin, agora eu quero chamar a atenção para essa empresa aqui para você. Inclusive eu peguei de propósito, só para você entender e fugir um pouquinho da regra. Por quê? Ó, a dívida líquida dela tá 2 também, EBITDA 2, aqui EBITDA e EBIT 2.3, quase chegando a 3. E agora, eu vou mostrar só outra aqui e vou mostrar o histórico dessa empresa aqui, a Klabin, para você entender. E aí pode fugir a regra e é por isso que você não pode levar tudo ao pé da letra. Algumas coisas são princípios, tá? São inegociáveis, mas outras você precisa, colocar a lupa e olhar mais de perto para entender de fato por que tá assim. Ó, a Grendene, dívida líquida negativa. A Grendene é uma empresa que tem o quê? Tem mais caixa do que dívida. Então, esse indicador de dívida você vai conseguir enxergar. Luiz, é natural as empresas terem dívidas negativas? Algumas sim, outras não. No caso da Grendene, historicamente ela sempre teve caixa positivo, ou seja, mais caixa do que dívida. Isso é bom, ok? Só que a gente precisa analisar mais a fundo também, mas é um fator positivo. Quer dizer o quê? Que ela é suficiente, que ela é eficaz, eficiente com a gestão das suas dívidas. É como uma pessoa que faz dívida, né? E na verdade, se ela fosse liquidar tudo que ela tem, ela ainda fica com dinheiro sobrando em caixa, tá? No caso dessas empresas aqui, se elas tivessem que vender, por exemplo, o patrimônio delas, nesse caso aqui, ó, ela estaria realmente negativa, certo? Mas aqui está positiva. Vamos pegar aqui a Petrobras, só como exemplo. Vamos lá. Cadê Petrobras? Aqui também está abaixo, ó, ou seja, ela tem dinheiro, né, digamos, quase uma vez aí, tá um número interessante. Vamos pegar um banco aqui, ó, pegar o Itaú, por exemplo. Os bancos são aqueles tipos de empresas que têm indicadores negativos. O banco não tem dívida porque ele trabalha com o dinheiro dos outros, tá? Então não tem realmente dívida. Você pode ver, ó, zerado, zerado, enfim, não aparece aqui. Beleza? Agora, lembra que eu falei para você que eu quero pegar o histórico dessa empresa aqui? Por quê? Essa empresa Klabin é muito interessante, é uma empresa centenária, tá? É uma empresa que ela tem mais de 100 anos. E vamos olhar o histórico dela, só pra gente ver aqui, ó. Cadê? Indicadores de, vamos pegar aqui, ó, histórico. Vamos pegar uns 10 anos mais ou menos, ó, os 10 anos aqui, ó. Então vamos lá que é interessante você pegar, bater o olho, você entender, mas espera aí, eu vou olhar mais a fundo, vou olhar o histórico dessa empresa. Então vamos ver aqui, indicadores de endividamento, ó. Dívida líquida sobre patrimônio líquido. Aqui estava abaixo, ó. Poxa, um número bacana, Luiz. Você falou para mim que o ideal é ser 1 ou menor que 1. É excelente. Quando chegar a 2, 3, digamos que ali é o número máximo, entre aspas, né? Porém, vamos ver a Klabin. 0,74, 0,74, 2,32, 1,69, 1,56, 1,97, 2,532. Opa! 5 vezes o patrimônio, Luiz. É como se eu estivesse devendo 5 vezes aquilo que eu tenho no meu bolso. Enfim, é uma coisa boa? Você falou que é uma coisa ruim? Realmente é uma coisa ruim, mas espera aí, vamos entender o porquê.
Como eu já conheço essa empresa, eu sei o que está acontecendo, eu vou te revelar daqui a pouco. Você precisa entender também como investidor com visão de longo prazo. Vamos pegar aqui, ó, dívida líquida dividido pelo EBITDA, um dos mais importantes, esses dois aqui, ó. Ou seja, aqui eu sei de fato a capacidade que ela tem de gerar caixa, certo? A capacidade operacional. 2,94. Opa, Luiz, você falou que o ideal ali é 1, no máximo 2, 3, aqui ela já está chegando a 3. Opa, vou ficar de olho. 2,65. 6 vezes? Luiz, espera aí. Você falou para mim que o ideal é ter até 3 vezes, aqui tem 6 vezes. Ah, não vou investir nessa empresa não, é uma empresa muito ruim. Calma aí, segura. 5 vezes, 4 vezes, 3 vezes mais, 4, 3 e agora deu uma caída. Mesma coisa o EBIT, né? Segue aqui, ó. 7 vezes, lembra que o EBIT é maior? Então sempre ele vai estar maior do que esse. Agora eu explico para você. Ou eu quero deixar você responder. Pode chutar aí, deixa a sua dúvida, tá? Você está aqui para aprender, oportunidade você tem de errar. Por que você acha que essa empresa está com endividamento tão alto? E será que olhando só a dívida aqui, é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Deixa aí realmente agora antes de você ouvir a sequência da aula. Respondeu? Beleza, agora vamos lá. Eu digo para você que essa é uma empresa boa. Por quê? Você precisa entender como... o porquê que ela está com a dívida tão alta assim, por que o endividamento dela está tão alto. E eu vou revelar para você. Essa empresa, ela está numa fase de desenvolvimento de uma nova planta industrial, de um novo projeto chamado Puma 2. O que é isso, Luiz? O que é esse Puma 2? É um projeto onde ela está desenvolvendo uma nova unidade industrial que vai praticamente dobrar a capacidade produtiva dela, tá? Eu posso até num outro momento chegar e falar especificamente dessa empresa. Eu quero fazer uma análise depois só dessa empresa. Mas aqui, como o foco é analisar os indicadores de endividamento, eu peguei várias empresas aqui para você ver que umas têm positivo, outras negativo, outras estão muito endividadas, como é o caso dela aqui que está reduzindo. Então assim, o que a empresa fez? O que isso significa? Essa empresa a gente chama, né, no jargão aí do mercado financeiro, né, uma gíria do mercado financeiro, que ela está queimando caixa. Ou seja, ela está colocando dinheiro, torrando dinheiro, se endividando, para quê? Pegando dívida para lá na frente colher esse fruto. É isso que ela está fazendo aqui. Por isso que esse número é tão alto, ó, 6 vezes o patrimônio líquido dela. E você pode ver que em alguns momentos aumentou e diminuiu, mas historicamente ó, foi subindo. Ou seja, ela está se endividando. E Luiz, como é que você descobriu isso? Como é que eu descubro isso? Lendo o relatório da empresa. Então você vai abrir lá o site de relações com investidores, demonstrações financeiras, release, lembra que a gente viu no exemplo da tag aqui, ó, tá até aberto aqui, ó, que a gente viu já no balanço patrimonial, DRE, vamos ver depois em fluxo de caixa, é aqui, ó. É aqui que a empresa vai falar o que ela está fazendo. Então lembre que eu falei para você, quando você bate o olho aqui, aqui é uma fotografia, não significa que vai ser isso para sempre, ok? É um momento, a gente pegou o histórico aqui. Então teoricamente, se você olhar aqui, parece ser uma empresa ruim, tá? Mas como é uma empresa centenária, a gente entende que ao longo de 100 anos ela passou por várias transformações e agora ela está se endividando, né? E vai reduzir essa dívida com o longo do tempo, por quê? Lá na frente ela vai colher os frutos. Então, não seja sardinhão, como a gente fala, não seja alguém que olha, né, só simplesmente bate o olho e fala, não, vou sair fora. Poxa, estuda mais a fundo. Vale a pena você analisar. Lembre-se que você é um investidor de longo prazo. Ah não, dá muito trabalho, Luiz, vou ter que ler o relatório, lembra? Você vai ler uma vez por ano. No começo, de repente, você lê 2 vezes, que você está aprendendo mais. Depois que você já entendeu o negócio da empresa, uma vez por ano é suficiente. Você vai ficar mais tranquilo, tá bom? Então, se você tiver curiosidade, eu espero que tenha essa curiosidade, pega essas empresas aqui que eu falei como exemplo, abre lá o relatório e entende o porquê, tá? Olha aqui a Grendene, você viu que é negativa, ela sempre teve histórico aqui, ó. Ó, de dívida negativa, cadê, ó? Tá vendo, ó? 0, menos 0, menos 0, menos 2, ou seja, porque ela tem dinheiro em caixa, né? Disponibilidade. Petrobras, vamos ver o histórico dela? Aqui, ó, só pegando os 10 anos. Vamos lá, dívida, cadê? 0,64, 0,61, a gente teve um pouco mais endividado aqui, ó, 1, tão aceitável. Dívida sobre EBITDA, dívida líquida sobre EBITDA, já teve um pouco mais alta, aqui 32, ó, 15, se endividou bastante também. Hoje, dívida mais controlada, tá bom? Beleza? Ó, Itaú, já falei que é dívida negativa. Eu peguei um exemplo aqui da Taesa, tem outra empresa aqui, ó, que eu coloquei, Gafisa, ó. Tá? Tô pegando aqui de forma alternada, algumas de proposital, mas olha essa empresa aqui, ó. Tá até misturando um pouco algumas coisas das aulas para você ver que cotação segue lucro, tá? Vamos pegar aqui só os 5 anos, ó, uma ação que veio ladeira abaixo. Por que será?
Se a cotação está caindo, quer dizer que não é coisa boa, né? E não é de hoje, está caindo desde 2017, ó, caindo, caindo, caindo. Vamos ver aqui, vamos enxergar ela. Se é uma empresa que é uma empresa com boa gestão, tem boa liquidez, ó, tag along 100%, até aqui tá bacana. Vamos ver os indicadores do histórico. Vamos olhar aqui. Ó, falando de dívida só, vou bater o olho só em dívida, o foco aqui é dívida, tá? Ó, até que tava baixo aqui, começou a se endividar um pouco mais, beleza. Aqui, ó, olha só, que endividamento absurdo. 2 vezes 15, 16, 30, 88. Pera aí. Eu te mostrei o da Klabin 6, 7 vezes, até 8 vezes, beleza, mas 30 vezes, 88 vezes, tem alguma coisa de errado, né? E a cotação só caindo. É lógico que são empresas diferentes, setores diferentes, mas vamos ver. Até para mudar um pouco aqui. Vamos ver outros indicadores que ajudam a gente a entender também. Não vou falar de margem ainda não, que eu não falei de margem, tá? Vou falar só desses dois aqui por enquanto. Que a gente viu valuation e endividamento que a gente está vendo nessa aula agora. O PL dela, vamos ver. Ó, negativo não tem como analisar, tá? Agora subindo um pouquinho. Então, enfim, tá uma bagunça aqui, não dá para entender. PVP, ó. Uma bagunça também, uma hora a empresa está mais barata, está mais cara, enfim. É uma empresa que não tem uma estabilidade, tá? Então não dá para você realmente dizer, não, eu vou investir para o longo prazo com essa empresa. Só olhando aqui por enquanto. Depois que eu analisar outros indicadores, posso falar mais. Mas só aqui, ó, vamos olhar o lucro dela. Vamos pegar o lucro. Aqui, ó. Aqui distribuição de caixa, payout, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. 10 anos. Ó, negativo. Ou seja, sai fora. Lucro líquido negativo, enfim. Então não dá certo. Novo mercado até. Ok. Deixa eu ver aqui outras informações. Receita dela, vamos pegar a receita aqui, ó. Receita cresceu, caiu, cresceu, enfim. Não é uma empresa que tem lucros e receitas consistentes. Então não é uma empresa que me agrada. Então você já vai caindo fora, tá bom? Ó, EBITDA dela, vamos pegar aqui. 2017 até 2021, só para você ver. 2012, vamos pegar 10 anos aqui, até 2022. Se ele puxa, não, 21, porque não fechou tudo. Ó, receita, 18.960 milhões, 400 milhões, 884, 818, 843, oscilando bastante, tá? Então não é coisa que agrada a gente. Enfim, não é uma empresa aí que dá uma segurança para você investir para o longo prazo. Não é uma boa empresa, tá? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Ver mais. Aqui é o balanço patrimonial dela. Eu quero ver só o lucro. Deixa eu pegar só o lucro aqui para você ver. Lucro. Dá um Ctrl. Lucro bruto. Vou pegar o lucro bruto mesmo. Ó, 114, 117, 181, 208, até subiu. Deixa eu ver mais aqui embaixo. Lucro líquido. Ó, negativo aqui, negativo, positivo, enfim. Então você já começa a ver. Olhou 5 anos. Não está tendo um resultado consistente? Já cai fora, porque não é uma boa empresa, tá bom? E você já percebeu pelos outros indicadores aqui, você vai perceber mais ainda quando eu falar dos demais, tá bom? Mas você já começa a entender, eu espero que você esteja entendendo, a você fazer essa análise mais profunda aqui e entender que a gente olha sempre 5 anos no mínimo, tá? Eu falei então sobre esses dois indicadores aqui, 3, né? Na verdade o EBITDA, o EBIT. Vamos entrar agora na liquidez corrente. O que é a liquidez corrente? Então tá aqui, ó. Vamos voltar para o nosso balanço que a gente olhou na aula, ó. Indicadores de dívida. Ó. No exemplo da nossa lanchonete aqui, ó, dívida líquida dividido pelo patrimônio, somando aqui tá meio, tá aceitável. Dívida líquida pelo EBIT 4,44 e aqui 4%. Vamos perceber na prática aqui, eu vou manipular os dados, vou mexer nos dados na verdade, para você ver aqui, ó. Vamos supor, ó, que a nossa lanchonete, o que ela fez? Ela adquiriu mais dívida para um longo prazo. Eu estou devendo no banco aqui 250 mil, eu vou colocar 350 mil, mais 100 mil, ok? Olha como é que está aqui, ó. Dívida líquida por EBIT 4,44 e sobre EBITDA 4 vezes, ou seja, estou bem endividado aqui, né? Vamos lá. Vamos colocar aqui então 350 mil, vamos ver o que acontece. Vamos ver? Opa, subiu mais ainda. Eu estava endividado em 4 vezes, agora estou em 5 vezes. Só que esse dinheiro também, ó, e vamos pegar aqui, ó. Cadê? Vamos lá, deixa eu ver aqui. ROI, ok. Ah, tá. Esse aqui eu vou ter que chegar no ROI, na aula do ROI. Eu ia falar sobre isso aqui, mas eu vou misturar as coisas. Por enquanto eu vou deixar assim. Então você viu que aumentou, né? Então automaticamente isso aumenta a dívida. Vou voltar aqui, ó, de 350 mil vou deixar 250.
Logicamente, se eu diminuir a dívida, vai diminuir também o endividamento, né? Vai cair aqui, ó. Opa, tá 3, certo? Então é natural, tá? Você vai ver que os dados realmente estão aqui, um relacionado ao outro. Oxi, espera aí que eu mexi aqui. Agora sim, estava aqui, quanto? 150 mil, estava 250 mil, certo? Vamos lá então, 250 mil. Fechou. Beleza, vamos avançar então. Agora eu quero falar desse indicador aqui para você, ó, liquidez corrente. O que é liquidez corrente? É quando eu pego, ó, deixa eu voltar para a aula aqui, ó. Eu pego o meu ativo circulante e eu divido pelo meu passivo circulante. O que isso quer dizer? Qual a capacidade que a empresa tem no curto prazo, dentro de um ano, de honrar todas as suas despesas, tá? Lembra que eu falei que ativo circulante é tudo aquilo que eu tenho dentro de um ano? Então tá aqui, ó, ativo circulante 600 mil e eu tenho de passivo circulante 300 mil, 6 dividido por 3 vai dar 2. Quer dizer o quê? Eu tenho uma dívida de 300 mil e eu tenho em caixa, ou seja, um ativo circulante de 600 mil. Eu consigo pagar 2 vezes a minha dívida. Luiz, como é que eu interpreto esse dado? O ideal é que ele esteja no mínimo igual a 1, de preferência maior a 1. Ou seja, eu tenho, vamos supor que aqui eu tivesse aqui, ó, um exemplo, eu tivesse 300 mil, ó. Opa, faltou mais um zero, né? Mais 2 zeros. Na verdade é que estava com fórmula, por isso que ele tirou aqui. Mas igual, você entendeu o raciocínio, né? Se eu tenho uma dívida de 300, eu tenho 300 de ativo circulante, minha liquidez seca é igual a 1, né? Eu pago, fica 6 por meia dúzia ali. Beleza. Agora vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui na prática também, vamos trazer aqui de empresas casos reais, tá? Liquidez corrente, certo? Liquidez corrente, depois eu vou falar dessa aqui. Liquidez corrente. Olha o exemplo da VEG. Olha o que eu falei para você, ativo circulante dividido pelo passivo circulante. O que isso significa? Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Por que é importante você analisar esse aqui? Esse indicador também é um dos mais importantes. Quer dizer o quê? Se a empresa tiver uma crise, um período de um ano, ela tem caixa suficiente para bancar as dívidas dela. Isso aqui mostra a solidez da empresa. Vamos considerar como uma reserva de emergência, uma reserva de segurança. Hoje, se der uma crise e você ficar sem faturar, por exemplo, durante um ano, você tem capacidade de pagar as suas dívidas durante o ano todo sem gerar renda nenhuma? Responda para mim. Se você não tem, você está perto da ruína. A maioria das empresas quebram por quê? Por falta de caixa. E é isso que esse indicador mostra. Quer dizer o quê? Que essa empresa aqui, a VEG, ela tem capacidade de pagar 1,77 vezes a dívida dela. Ou seja, ela paga tudo e sobra 77 centavos ainda. Certo? Vamos lá. Vamos ver um exemplo aqui da Taesa, a liquidez corrente dela, ó, 2 vezes. Ela paga 2 vezes a dívida dela. Certo? Transmissão Paulista, 3 vezes, ó, no curto prazo. Olha a Klabin, vamos ver? Deixa eu pegar aqui só hoje, né? Não estou pegando o histórico, tá? Ó, a corrente também, ó, apesar dela estar endividada, tá? Já esteve mais, mas hoje está mais controlada, ela consegue pagar 2 vezes também. A Grendene, então, nem se fala, né? Porque ela tem caixa positivo. Cadê? Ó, 7 vezes, ó. Ela paga a dívida dela 7 vezes no curto prazo. Vamos pegar aqui, que caso que é esse aqui, ó? Com a empresa Petrobras. Vamos ver como é que tá a Petro. Vou pegar o histórico dela aqui. Opa, subi bastante. Cadê? Hoje, 1,53, está um pouco mais baixo. Itaú eu vou pegar, né? A gente sabe que o banco tem sempre mais caixa. Cadê? Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu subir um pouquinho. Gafisa. Vamos ver como é que tá a situação dela. 2,24. Até no curto prazo, sim. Geralmente as empresas elas se preocupam mais com o curto prazo, né? Porque é ali que a coisa pega, tá? Então até aqui tá de boa, certo? Então esse indicador aqui mostra a capacidade que a pessoa tem, que a empresa tem de pagar no curto prazo, dentro de um ano. Lembra que a gente falou no nosso exemplo? Um ano, ativo circulante, passivo circulante, é todos os meus compromissos, né? No caso do ativo, todos os meus recursos que eu tenho aqui, né? Os meus investimentos dentro de um ano. Passivo circulante, tudo aquilo que eu tenho de dívida, de despesa, dentro de um ano também, né? Não circulante, ativo não circulante, passivo não circulante, é aquilo que excede aí realmente a um ano, perfeito? Então, esse número é ideal, maior que 1, ok? Menor que 1 quer dizer que a empresa não tem capacidade de fato de honrar a dívida dela.
Beleza? Vamos lá então. Luiz, você falou da liquidez corrente e tem a liquidez seca, que é muito importante também, principalmente para você analisar no caso de empresas que possuem estoque. Porque aqui a liquidez corrente, a liquidez seca, ó, não está aqui no Status Invest, isso Status Invest, mas eu trouxe para você aqui que é um indicador importante também, tá? Em alguns setores ele se torna mais, empresas que têm muito estoque. Por quê? Vamos supor no exemplo da pandemia, só para você entender. As empresas ficaram paradas, né? Várias empresas quebraram porque tudo fechado, não tem como gerar receita, não tem como gerar lucro e as contas continuam vindo. Se eu não tenho caixa, o que eu faço? Eu deixo de pagar, vou ter que renegociar a dívida vai aumentando, eu quebro. Tá? Agora, se eu tenho caixa, não, eu consigo fazer a gestão dos meus pagamentos, pago o funcionário, pago o fornecedor e a vida segue. Por isso que é importante ter caixa, por isso que é importante você ter dinheiro guardado, não se endividar. A empresa se endivida com um pensamento estratégico. A partir de hoje, você assistindo essa aula, você vai ver que isso reflete na sua vida como pessoa física também. Você vai pensar 2 vezes antes de fazer uma dívida. Por quê? Dinheiro bom é dinheiro na sua mão, desde que você saiba administrar, que você saiba gerenciar ele. Tá? Se você não sabe, aí fica difícil, mas é por isso que você está nessa aula aqui para aprender de fato a gerenciar, a administrar o seu dinheiro, a escolher boas empresas que fazem boa gestão das suas dívidas. Então, liquidez seca é o ativo circulante, vamos pegar aqui, ó, ativo circulante dividido pelo passivo circulante, só que eu tiro o quê? Os meus estoques. Ou seja, é só aquilo que eu tenho de disponibilidade. Porque o estoque são mercadorias. Eu preciso vender essas mercadorias para gerar o quê? Dinheiro, para gerar receita. Então, imagine que uma empresa está fechada, só que ela tem vários produtos em estoque. Só que quando eu tiro um estoque, quer dizer o quê? Mostra a real capacidade dela dentro de um ano. Se ela ficar fechada durante um ano sem vender nada, mesmo tendo estoque, ela consegue se segurar? Novamente, esse número é ideal, maior que 1, menor que 1, quer dizer que ela não tem capacidade, tá bom? Então aprenda a analisar também. Geralmente as empresas, né, divulgam esse indicador aqui, nos seus balanços também você consegue enxergar, tá? Deixa eu ver se no Oceans 14 aqui, ele mostra esse indicador. Eu acho que não, mas eu vou procurar aqui. Ó, dívida bruta, não mostra não. Ó, só um detalhe, o fluxo de caixa também ajuda a gente a entender o endividamento também, tá? Mas a gente vai analisar mais na aula de fluxo de caixa, mas só para citar aqui. Deixa eu ver aqui. Seca, deixa eu jogar a palavra seca. Não tem. Liquidez. Liquidez. Aqui, ó. Ah, não, tem só a corrente imediata. Não tem a seca. Mas fica atento a isso aí. Deixa eu ver se fundamentos tem. Eu acho que não também. Mas é importante também você analisar esse indicador, tá? Liquidez seca. Ou seja, se eu tirar aquilo que eu tenho para vender hoje, eu consigo honrar minhas despesas? Ó, no caso aqui, não mostra também. Ó. Deixa eu só ver os dados aqui de indicadores fundamentalista. Deixa eu dar um Ctrl F aqui. Vamos lá, detalhes. Deixa eu pegar o exemplo aqui na hora. Vamos lá. Cadê? VEG. Exibir. Liquidez, não, só a corrente mesmo. Realmente isso que você pega em outros sites, tá? Ou no próprio relatório, no release da empresa. Mas beleza, Luiz, entendi o que é liquidez corrente, entendi o que é liquidez seca, entendi o que é dívida líquida sobre patrimônio líquido, dívida líquida sobre EBITDA e dívida líquida sobre EBIT. E um outro indicador também, dívida total dividido pelo patrimônio líquido, tá? Ou de repente você vai ver também alguns investidores, algumas pessoas que pegam dívida bruta dividida pelo patrimônio líquido. Esse indicador aqui é a mesma ideia. Imagina o seguinte, tá? Você pega toda a sua dívida que você tem, toda a dívida da empresa e você divide pelo seu patrimônio. Poxa, Luiz, eu tenho aí, vamos supor, R$1.000 de dívida e eu tenho de patrimônio R$1.000. Então fica 1 a 1, zerado, né? Eu consigo pagar tudo que eu devo e fico zerado. O ideal também é menor que 1, igual a 1. Às vezes pode até passar um pouquinho, pode passar, mas aí você vai analisar a empresa mais a fundo e entender o porquê, tá bom? Então esses 5 indicadores aqui são os principais. Eu considero que esses 3 primeiros aqui, até o 4 eu diria, são os principais aqui também para você analisar se a empresa ela tem ou não capacidade de fazer uma boa gestão das suas dívidas, certo? Então, eu acho que você aprendeu também até como pessoa física a olhar isso daqui, tá bom? Nós vamos agora encerrar então essa aula de hoje. A gente falou sobre indicadores de endividamento. E qual que é a sua tarefa? É você pegar, como eu sempre falo aqui, ao término de cada aula,
e você analisar a empresa que você escolheu. Luiz, eu estou de olho naquela ação, eu estou de olho depois naquele fundo imobiliário, né? Aqui, não, digamos que não serve tanto para fundo, mas a gente consegue ver em outra aula de fundo, que eu vou falar um pouco sobre endividamento também, a gente vê mais a alavancagem dos fundos, né? E aqui a ideia de alavancagem, quando você usa esse termo, é isso. O quanto a empresa está alavancada, ou seja, o que é alavancagem? É você pegar um patrimônio além do que você tem. Quando eu falo assim, você está alavancado, quer dizer que você pegou um dinheiro emprestado. Se você tem uma dívida, de repente, de R$1.000 e você tem 500, você está alavancado 2 vezes. Se você tem R$1.000 e a sua dívida é 2.000, você está alavancado 2 vezes. Certo? Então você vai ter que saber como você faz a gestão dessa dívida para que você possa de fato pagar ela e fazer uma dívida inteligente, uma dívida que gere lucro para você ao invés de despesa, tá? A gente vai ver também depois com mais clareza dentro dos relatórios que você vai perceber como é que a empresa faz a gestão da dívida dela. Você vai ver que ela está sempre renovando dívida, ou seja, pegando um juros mais barato e pagando um juros mais caro. E às vezes ela até não paga a dívida dela de propósito. Como assim? E você é doido para eliminar a sua dívida, né? Estou dizendo assim, dívida que você pagou juros, não é aquela dívida que você conseguiu de repente negociar sem juros, tá? Mas uma empresa ela quer postergar, né, via de regra, dependendo da estratégia do segmento dela, o mais tempo possível para que ela venha conseguir ali barganhar, conseguir estratégias realmente com o dinheiro, usando ele de uma forma inteligente, tá? Então é o bacana que você aprendendo essa aula aqui, você vai ficar muito mais esperto, muito mais inteligente também como pessoa física, tá bom? Então a próxima aula, o que nós vamos falar? Vamos falar sobre os indicadores de, deixa eu só ver aqui se é o crescimento ou se é os indicadores de, cadê? Vamos lá, deixa eu olhar no slide aqui para não falar errado. Espera aí que está carregando, tá? Ó, valuation já falei. Endividamento, vamos falar sobre isso aqui, ó. Indicadores de eficiência, depois rentabilidade e crescimento. Então, temos mais 3 aulas aí dos indicadores. Vamos falar na próxima aula de eficiência, depois rentabilidade e crescimento. Perfeito? Então, eu espero que você tenha aprendido aí, tá? Novamente eu falo para você, não esquece, tem que pôr na prática. Não adianta você assistir essa aula aqui, tá bom, e não analisar, ok? Então, olha isso daqui, olha o relatório e põe na prática. Luiz, estou com dúvida. Manda aqui, é normal. Pode parecer complicado no início, eu sempre vou repetir isso daqui, você vai ficar realmente cansado de ouvir eu falar isso daqui. Dê tempo para você aprender. Entenda que talvez você não tinha tanto conhecimento sobre isso. Mas se permita aprender e lembre-se que é uma curva de aprendizagem. Você não nasceu sabendo, você não nasceu aprendendo a ler. Então dê tempo a você. Pare de querer exigir tanto de você. Tá? Tenha sim, né? Se provoque, né, cada vez mais, mas se permita também aprender. Tá complicado? Pausa, relaxa e depois você volta para a aula aí para que você possa aprender. Fechou? Por hoje é isso. Desejo a você uma vida de vitória. A gente se vê até a próxima aula. Fui!